Hoje o Melhor e Mais Justo discute, você está assistindo, os desafios do Brasil para enfrentar os efeitos da crise econômica global. Nesse bloco, eu gostaria que a gente voltasse a olhar para a sociedade, para os efeitos na vida da sociedade de cada cidadão. Estamos em um momento histórico de ascensão social, melhor distribuição de renda, irrigação e facilidade de crédito, queda acentuada de juros, incentivo ao consumo. Mas temos o fantasma da crise internacional sobre as nossas cabeças. Quais os cuidados que o cidadão deve ter ao consumir, ao fazer dívidas? Como a população tem que se preocupar com essa crise? Que momento que a gente está vivendo? Eu queria juntar essa pergunta, uma pergunta que veio de um internauta, o Cleiton Capelozzi, e ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre a crise econômica mundial e o que ele chama de crise ética mundial, desencadeada pelos agentes financeiros gananciosos, né? Por exemplo, a história dos hedge funds nos Estados Unidos, né? Não teria sido esse capitalismo desregulado, selvagem, ele diz aqui, responsável por um tiro em seu próprio pé? E os governos pagando os rombos bilionários dos bancos com dinheiro do povo, empobrecido, sem benefícios e emprego? Então, essa é uma percepção, digamos, da sociedade de que há privilégios aos setores ricos, ao setor financeiro, de que há uma selvageria no capitalismo e de que a população acaba pagando a conta. É momento para a população se preocupar, é momento para ela estar esperançosa. Em que situação a gente se encontra? Como que a gente pode olhar, por exemplo, estão em risco esses avanços sociais, as conquistas sociais dos últimos anos em função dessa crise? Silvestre. Olha, eu acho que podem estar em risco. Depende do desdobramento da crise e depende como o governo e como a sociedade brasileira vai reagir perante a essa possibilidade. Inegavelmente, eu acho que o Brasil avançou, nós tivemos algumas conquistas sociais, tá certo? Agora, precisa dizer também o seguinte: esse país é um país muito desigual, né? Continua sendo desigual, mesmo que a gente tenha avançado. Eu costumo citar um exemplo, eu não sei se isso mas para mim, que meio que milito também no movimento sindical, né, trabalho nessa área, pelo Diese, a gente acompanha as negociações, eu queria citar esse exemplo porque eu acho que isso é ilustrativo. Para a gente ver, inclusive, a diferença e a desigualdade que existe, até mesmo dentro do próprio trabalho, né, por exemplo. Quando você, para algumas categorias, vou citar uma, por exemplo, a construção civil, quando você consegue uma fatia de queijo a mais naquele sanduíche, é um avanço, né? Então, para você ver o nível de desigualdade que existe nesse país. Eu acho que todas essas, a questão que já foi comentada aqui, a questão do salário mínimo, né? A questão das políticas públicas, das políticas sociais, foi isso que permitiu o Brasil avançar, né? Mas eu acho que tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Ainda tem um grande número, por exemplo, trabalho não formalizado. Sim, apesar de trabalho em condições não dignas. Temos que reconhecer o avanço da formalização do mercado de trabalho. Eu acho que isso é positivo, né? Mas você tem uma mão de obra, né, uma parcela expressiva da população economicamente ativa do Brasil informal, né? Você tem, enfim, um conjunto de características aí da sociedade brasileira que precisam ser alteradas, e aí eu acho que o Estado, o poder público, quer dizer, tem um papel fundamental. Não dá para delegar isso ao mercado. A propósito da questão que o telespectador colocou da crise, né, estaria havendo uma crise ética, né? Eu acho que, por exemplo, o capitalismo estaria havendo uma crise de natureza ética. É duvidoso, quer dizer, ética no capitalismo, enfim. No sistema financeiro, eu acho que esse é um outro problema do Brasil que precisa resolver, mas tem a ver com a questão do governo, com a dívida pública, ou seja, que é a redução da taxa de juros. Eu acho que o governo acabou de tomar uma medida, que foi a medida da poupança agora em junho, que me parece que vai na direção correta, né? Abre espaço para você, queda dos juros e mexer no chamado rentismo, né? Ou seja,
naquelas pessoas que vivem na ciranda financeira. Na chamada ciranda financeira. Então, eu acho que o risco, né, podemos ter esse risco de retrocedermos nos avanços que a sociedade brasileira conquistou nesses últimos anos. Daí é importante fazer o debate. Né? Daí é importante fazer o debate, daí a importância do ator movimento sindical e, obviamente, dos movimentos sociais, né, para que a gente possa enfrentar esses desafios e avançar na melhoria da distribuição de renda, na formalização do mercado de trabalho, nas condições de trabalho, no emprego decente, que aliás tem uma conferência agora, começa dia 8, para discutir a questão do trabalho e emprego decente no Brasil. Enfim, acho que são medidas, são questões que precisam ser debatidas e enfrentadas. Max, como é que você vê isso? Há um risco de retroceder em termos de conquistas, por exemplo, sindicais no Brasil em função dessa crise? Ou do agravamento dessa crise? Que risco, né, a gente vive sempre num risco constante, né? Basta a gente saber e olhar, planejar bem o próximo passo, né, que a gente vai dar. E a gente, né, sem deixar de considerar, né, o avanço que a gente vem tendo, né? Mas, como eu falei, né, o risco ele sempre mantém. Agora, uma crise, né, colocada aí, e você pode falar que a gente enfrenta muito aí também, uma crise um pouco de identidade, né, porque hoje o efeito neoliberal, né, sobre as pessoas, que quando a gente fala sobre medida, né, contra a crise, você tem que criar medidas que, né, gerem o consumo. Né, mas isso tem que ser de forma muito cautelosa, com muito cuidado também, porque a gente já vive um problema sobre essa cultura consumista, né? E aí consumir para quê? Né? Uma coisa é a gente consumir por a necessidade humana. Outra coisa é a gente consumir porque tem todo um sistema aí, uma lógica, né? E o mercado vendendo para a gente o que é ideal para a gente. Não eu enquanto ser humano, né? Mas é o que é ideal para me consumir e entrar nessa lógica, nesse ciclo de consumismo. Do consumo aí pelo onde consumo. Você acaba não dando condição de suprir todas as necessidades, tem que recorrer, né, aos bancos, né, pegando os empréstimos, né, e aí quando você entra nesse debate, né, sobre os juros, você enfrenta toda uma dificuldade sobre a necessidade do pessoal, né, de pegar esse empréstimo, porque assim, a melhor ação que tem é o pessoal fechar e não ir mais no banco, não pegar empréstimo, né, a melhor ação que tem agora, você não tem condição, né, de fazer uma ação dessa forma. Então tem que fazer todo um debate, né, junto ao trabalhador sobre o que a gente está discutindo. Né? Tem um processo então, aí de educação no sentido geral e até de educação financeira também. Tem um pouco sobre essa questão aí, nessa crise Eduardo, de identidade. Estou na conversa, quer dizer, há riscos a certos direitos sociais e conquistas sociais, ao mesmo tempo o trabalhador está sendo estimulado como remédio para a crise atual a consumir mais, a tomar empréstimo, etc. Temos o risco de uma cultura de consumo, de tornar, se é que já não é, né, o consumo como um valor em si mesmo, e aí entramos num outro campo, não só econômico, também econômico, né, mas sociológico, psicológico, etc. Como é que você lê esse efeito na sociedade? Olha, eu acho que a gente... O que acabou acontecendo é o seguinte, nos últimos anos, tá certo? Primeiro, o Estado voltou a ter algum papel, né? O papel do planejamento, né? O PAC é um exemplo disso, uma tentativa do Estado coordenar os investimentos públicos e privados. São movimentos muito recentes e ainda embrionários, né? O que foi mencionado aqui, quer dizer, houve uma articulação muito positiva entre a macroeconomia com a questão social, né? Você aumentou o emprego, aumentou o salário mínimo, né? Isso tudo gerou um consumo, etc. Agora, esse consumo que está sendo gerado não é o consumo do carro de luxo, tá certo? Eu gosto muito de um programa que pouca gente fala, que é o programa Luz para Todos, tá certo? Luz para Todos colocou 13 milhões de pessoas passaram a ter energia elétrica no campo,
13 milhões de pessoas. Famílias. De famílias. De família. Tá certo? De domicílios, né? O que acontece quando você tem uma luz na sua casa? Você vai comprar, em vez de abandona o ferro elétrico de carvão e compra ferro elétrico, tá certo? E não de carvão. Coisas desse tipo. Então, eu acho que vai ter uma geladeira. Vai ter uma geladeira, vai ter um fogão, vai ter um fogão de lenha, vai ter um fogão, quer dizer, isso, a Previdência Rural, o programa da Previdência Rural, que dá um salário mínimo, assistência social, o próprio Bolsa Família, é esse tipo de consumo que está dando, tá certo? Aumentou o crédito, etc. Agora, agora veja o seguinte, o que eu acho assim... É que uma parcela desse consumo vai para o consumo, digamos, para o consumismo, né? A chamada, claro. aí, talvez até indevidamente, tal, classe C, classe média. O Eduardo está correto, né? Porque for considerar a história do país, a situação, né, do país como um todo, né? Agora, o que eu acho importante é o seguinte, a gente avançou no momento que o mundo está complicado, tá certo? Podemos retroceder? Podemos, tá certo? Mas também podemos avançar. Tá claro? Aí que cabe, esse é o papel do governo, da sociedade, dos movimentos sociais, etc. Então, o que eu vejo é o seguinte, qual que é a nossa agenda para o desenvolvimento para os próximos anos? Né? O que nós temos que enfrentar? Né? Qual que é a agenda do país para os próximos anos? Tá certo? Então, além dessas questões que foram mencionadas, não temos que abaixar a taxa de juros, fazer uma reforma tributária que seja progressiva, não essa, etc, etc. Tem uma série de outras questões, aumentar a formalidade, como é que se aumenta a formalidade, né? Além do crescimento, que outros mecanismos, a formalização do emprego. Investimento em educação para a qualificação da mão de obra. Como é que se enfrenta a questão da qualidade do ensino, num contexto que a demografia vai estar a nosso favor. Né? Você vai ter um número menor de crianças na coisa, mas, por outro lado, quer dizer, o Brasil tem diversos desafios, tem um processo muito assustador de privatização, de mercantilização da saúde, tá certo? Dos planos de saúde, etc., que põe ameaça ao SUS, não é isso? Nós temos que avançar numa política nacional de saneamento ambiental. Metade da população brasileira não tem esgoto, não tem rede de esgoto na coleta de esgoto. Essa talvez seja uma política de saúde também importante, né? O transporte público, habitação popular, tem havido esforços nos últimos anos, tem havido, mas ainda são muito insuficientes em função do acúmulo de problemas que nós temos. Ou seja, o que eu acho que essa é uma oportunidade para a gente pensar realmente numa agenda para o desenvolvimento, né? E a palavra desenvolvimento já inclui o desenvolvimento social, né? E o crescimento sustentável ambientalmente, né? Então, eu acho que essas são as questões que a gente deveria, enfim, acho que há um espaço para que a gente trabalhe nessa perspectiva. Se não trabalharmos, ou se trabalharmos mal, talvez a gente tenha retrocesso. Eu queria chamar a atenção para duas questões que eu acho que às vezes são esquecidas, né? A gente às vezes foca no debate, na discussão com um caráter, né? Ou com um foco mais econômico. Mas eu queria lembrar da Constituição de 88. Claro. Tá? Eu acho que ela dá base para várias das coisas que nós conseguimos, que a sociedade brasileira conseguiu avançar. O problema do Brasil é que a gente tem que cumprir a Constituição de 88. Ela não é cumprida. E uma segunda coisa, que é o seguinte, nós nunca vivemos na história brasileira um período... A maioria são os períodos de exceção. Né? Nós estamos vivendo um período de democracia de aproximadamente 30 anos, né? Que nós nunca vivemos, efetivamente. Então, eu acho que isso também nos coloca desafios e transição enormes. Demográfica, né? Nunca tivemos. Isso que o Eduardo lembrou, acho que esse é outro aspecto fundamental que joga a nosso favor. A nosso favor. Joga a favor Ou seja, nós temos um caldo. Nós estamos terminando o nosso tempo, queria aqui tentar fazer uma síntese. Tudo que vocês estão me dizendo nesse último bloco, ao longo do debate também, me levam a pensar o seguinte, quer dizer, nós podemos, como disse o Eduardo, né, nós podemos regredir ou avançar. Nós temos um caldo de muitas variáveis muito favoráveis para que a gente avance. Então, nós temos um trabalho aqui importante como sociedade, como governo, enfim, mas um trabalho importante de conseguir distinguir no meio de tudo isso o que nos permite ir adiante e o que a gente tem que combater. Né? Temos que fazer um trabalho aqui de discernimento, né, de proteger
e de abrir espaço para aquilo que precisamos, para não correr o risco, ou pelo menos para mitigar, diminuir os riscos do retrocesso. Eu agradeço muitíssimo o debate, pena que o nosso tempo é curto. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a ver a importância do comprometimento de todos os setores da sociedade para manter estáveis os pilares do desenvolvimento econômico e social no Brasil, para a gente continuar avançando, como eles disseram aqui. O conteúdo desse programa já está disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já aconteceram por aqui. Acompanhem a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. Os endereços estão aqui embaixo. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.